Como em todos os domingos, nós iniciamos uma nova semana. Com o domingo de Ramos da Paixão do Senhor, iniciamos a semana central na vida de um cristão, a Semana Santa. Este largo trecho do Evangelho segundo São Marcos que ouvimos resume de forma admirável não somente os feitos, fatos e atos que aconteceram naqueles dias da quinta-feira à sexta-feira santa, mas resumem toda a obra do Messias que foi esperado durante séculos e séculos e anunciado pelos profetas. Quando Jesus entra em Jerusalém, naquele domingo, o povo fiel, o povo simples, o povo que não se contava entre os doutores da lei, nem os mestres da lei, nem os grandes, ou que se consideravam grandes, este que era chamado o povinho, reconheceu que aquele que vinha montado num jumentinho estava cumprindo assim a profecia já de tantos profetas, especialmente do profeta Isaías, que o Messias entraria na cidade santa montado num jumentinho. O Messias não entrou num cavalo, símbolo do poder e da glória, mas entrou num jumentinho. Neste caminho que o Senhor faz para entrar em Jerusalém e até já dentro das portas, é este povo simples que o aclama e reconhece como Messias. Ninguém precisou fazer propaganda de Jesus. Os seus atos, o seu modo de vida, os sinais e os milagres que ele produziu tantas vezes, os debates que teve que enfrentar contra os doutores e mestres da lei, contra os fariseus e contra todos aqueles que o perseguiam, isto demonstrava cada vez mais ao povo que este é o Messias e não viria outro, e que o Messias não seria, como muitos esperavam, um líder político que faria a revolução para banir os romanos e a dominação romana da Terra Santa. Entre tantos que traíram o Senhor, sobressai-se a figura de Judas, este homem que foi escolhido para estar entre os 12. Este homem que, neste momento, encontra-se decepcionado com Jesus. E por que Judas se decepciona? Judas fazia parte de um grupo chamado Iscariotes, e este grupo propunha que o Messias que viria seria um líder político e que acabaria com toda a dominação política sobre o povo e que faria uma grande revolução, até mesmo sangrenta. Este é um dos motivos pelos quais Judas traz Jesus, porque Jesus não foi o líder político que ele esperava, e por isso ele, aproveitando que vai traí-lo, também o vende. Judas é a figura de muitos de nós, para não dizer de todos nós. Todos nós somos também prefigurados em Judas quando traímos o Senhor com nossos pecados. Mas especialmente Judas é a figura de todos aqueles que ainda hoje na igreja querem instrumentalizar a figura de Jesus, fazendo Jesus um revolucionário, fazendo de Jesus um militante de partido político ou do sindicato. Isso foi muito forte durante final da década de 70 e 80, especialmente em nosso país e em toda a América Latina, e ainda há esses desvairados seguidores de Judas que propõem um Jesus, um líder político partidário. Estes, como Judas, traem o Senhor e traem a igreja, que é a esposa do Senhor. Há outros, em também maior número nos dias de hoje, que acham que Jesus é um guru, um mestre,
Um homem bonzinho cujo exemplo deve ser seguido, ou pelo menos publicizado. Um mestre como qualquer outro, como Buda, como qualquer um que se diz médium espírita. Outros que traem a figura do Senhor. O Senhor veio para ser aquilo que ele recebeu ordem de seu Pai, o Messias, o ungido, aquele que como cordeiro seria novamente imolado, seria sacrifício. Por isso, em Cristo e apenas nele se encontram estes três papéis. Ele é altar, porque seu corpo foi imolado e dado totalmente por nós. Ele é vítima, ele é o cordeiro que se torna vítima neste altar. E ele é sacerdote, porque ele mesmo se sacrifica por nós em seu corpo. E este sacrifício que hoje, para o homem e a mulher de hoje, já tão afastado de Deus, e que tem ou ora uma figura de um Deus Messias, líder de partido político, ou ora um místico desvairado como os outros, já não consegue mais ver o sentido deste sacrifício. Foi necessário que o Pai dissesse ao Filho: desça, encarne-se, saia daqui desta condição divina que te pertence, reduza-te a um nada como eles, para poder se sacrificar por eles, porque entre eles não há ninguém tão puro e tão santo que possa pagar o pecado da desobediência. E é por amor ao Pai que Cristo vem, encarna-se e dá este corpo, dá esta vida, sua vida humana, sua vida divina, por amor a nós. E este sacrifício ele já faz antecipadamente na Quinta-feira Santa, na ceia. Por isso ele escolhe a figura e a imagem de uma ceia, uma refeição, para dizer: este pão, agora vai tornar-se o meu corpo. Este sangue que corre dentro de minhas veias, este sangue que vou derramar por vós, ele poderá ser novamente obtido se pronunciarem estas palavras sobre o vinho. E então ele nos diz: façam isto, a repetição deste sacrifício do pão e do vinho, para se converter em corpo e sangue, até que eu venha, até que eu retorne. É lá na Quinta-feira Santa, naquela ceia, que ele institui aquilo que nós chamamos a Eucaristia, a doação do seu corpo e do seu sangue. E esta doação do seu corpo e do seu sangue para nos alimentar espiritualmente, para nos manter no caminho da retidão, para nos manter no caminho que leva ao Pai, para ser alimento de vida eterna. Esta ceia, ele pede que nós repitamos até a vinda dele. Esta Eucaristia que os discípulos passam a repetir em todos os domingos é aquilo que modernamente nós chamamos missa. A palavra missa é muito recente, mas as palavras empregadas pelos apóstolos foram tantas: missa, Eucaristia, fração do pão, de modo que cada vez que nós celebramos a Santa Missa, nós vemos acontecer de novo esta encarnação, esta doação,
Este Cristo que é flagelado, que é maltratado, que é coroado de espinhos, que sobe o caminho do Gólgota levando a cruz, até no momento em que o sacerdote, em nome de Cristo, porque ele nos mandou fazer isso até a sua vinda, eleva já não mais pão e vinho, mas corpo e sangue do Filho e oferece ao Pai. E então nós podemos, como os apóstolos, da mesmíssima forma, ser alimentados do corpo e sangue do Senhor. O Evangelho que hoje ouvimos, este largo trecho do Evangelho, nos fala de alguns pontos muito importantes que deveríamos considerar. Esta mulher, que tudo que tinha era um vaso de alabastro com um perfume de nardo e que derrama desde a cabeça aos pés do Senhor, e aquele perfume impregnou todo o ambiente. E esta mulher fez isso como doação e fez isso já como símbolo da morte do Senhor, porque os corpos eram embalsamados com perfumes. Esta mulher já mostrou aqui que o Senhor seria logo mais sacrificado. Esta mulher deu tudo o que tinha, gastou aquela fortuna em um perfume caríssimo. Não faltou quem reclamasse, como ainda nos dias de hoje. Por que essa mulher gastou isso? Podia ter guardado esse dinheiro e ter dado aos pobres. Sempre existiu e sempre haverão aqueles que vão querer manipular a mensagem do Evangelho, que deve ser trazida pela igreja e pregada na sua intensidade absoluta, como uma mensagem de transformar a igreja numa ONG, organização não governamental. Sempre houve e sempre haverá. Sempre haverá aqueles que acham e que pregam que a missão da igreja é matar a fome do corpo, única e exclusiva, que acham que é a promoção social. Estes, o evangelista Marcos nos diz, um grupo, dentre os quais a fala é de Judas. A fala é de Judas. Justamente o Judas que roubava. Este Judas era colocado como o tesoureiro dos apóstolos. Jesus poderia ter colocado qualquer outro, colocou Judas, porque sabia quem era. E justamente Judas, que roubava das ofertas que eram recebidas para o apostolado de Jesus, este é o que vai falar em pobres. Então, caríssimos irmãos e irmãs, abram os olhos. Nem todos que falam em pobres na igreja realmente amam os pobres, porque eles têm uns pobres da ideologia e não os pobres da prática. Eles não fazem como Madre Teresa de Calcutá, não fazem como Irmã Dulce. Eles ficam nos escritórios com o ar-condicionado ligado, falando em ações pelos pobres. Eles ficam em viagens pastorais para lá e para cá, em reuniões, falando dos pobres. Mas ai de se chega um pobre fedorento, sujo, maltrapilho na frente. Ai se chega. Estes são todos do grupo de Judas e ainda existem na igreja. Por isso, ninguém se espante com os escândalos que aparecem. Jesus diz: é necessário que haja os escândalos, mas ai de quem os promove. Estes pagarão muito caro se não se arrependerem. Ninguém se espante. Quem ainda se espanta com isso é porque não sabe o que é o ser humano e não conhece nem a si mesmo. Este grupo que tanto clama por pobres, mas não quer saber de pobres, e que ainda rouba da bolsa que os pobres deram, o destino deles, se não se arrependerem, é o destino do pai da mentira, do roubo, o demônio. Este mesmo Jesus é traído
por todos os seus discípulos. Não foi apenas Judas que o traiu. Todos aqueles que o abandonaram também o traíram. E todas as vezes em que nós pecamos, em que nós nos afastamos do Senhor, nós também somos colocados no grupo dos traidores. O sacrifício do Senhor não acabou lá na cruz e no domingo da ressurreição. O sacrifício de Jesus, a sua cruz, continua a cada pecado da humanidade, a cada pecado de cada homem e cada mulher. Ali continua de novo a ser crucificado. Ali continua de novo a ser coroado de espinho. Ali continua de novo a ser chicotado, cuspido, abandonado. Por isso aquele terror do Senhor no Jardim das Oliveiras, que chegou a suar sangue. Esta descrição que fazem os evangelistas, Jesus chegou a suar sangue. Os nossos médicos hoje, 2000 anos depois, aprenderam que quando alguém está sobre uma comoção tão grande, mas tão grande, insuportável, ela se sente tão abatida que ela sua sangue. E os evangelistas descrevem isso que aconteceu ao Senhor. Por quê? Não porque devia ir à cruz, isso Jesus já sabia que devia ir à cruz, mas ele se sente oprimido porque vai ser abandonado. Aqueles que com ele conviveram 3 anos e que diziam minutos antes: Senhor, se vierem fazer algo contigo, eu não deixarei. Senhor, eu te amo tanto, que se for para ir para a cruz, vou eu no teu lugar. Todos disseram isso a Jesus, todos o abandonaram. É aqui que devemos contemplar o abandono do Senhor, especialmente nos dias de hoje, em que as igrejas muitas vezes estão abertas e o Senhor está lá abandonado no sacrário. E quanto Ele clama para ser adorado e que alguém lhe faça companhia. Já em todas as quintas-feiras, quando fazemos a adoração eucarística e de alguma forma, da nossa forma tão precária, queremos fazer companhia ao Senhor que clama por esta companhia, porque Ele está abandonado. Quando nas quintas-feiras fazemos a adoração, não chega a meia dúzia de fiéis que amam o Senhor e vêm adorá-lo. Todos os demais têm coisas mais importantes para fazer. Todos. Novamente abandonamos o Senhor. Novamente abandonamos o Senhor quando nem na Semana Santa as igrejas estão lotadas e apinhadas. Porque para muitos a Semana Santa virou a semana infernal, semana do eu, a minha folga, as minhas férias, o meu feriado, o meu prazer, o meu querer, o meu ter, e o Senhor que se lixe. É assim que o tratamos. É assim que o tratamos. Desprezamos, pisamos, chicoteamos, crucificamos, coroamos de espinho. De novo, Senhor. E Ele, em seu amor por nós, nos diz: antes que o galo cante 2 vezes, tu vais me trair. E nós, que nada, nós amamos o Senhor, nós somos o povo de Deus, mas não queremos nada com Deus, não queremos ser-lhe obedientes. Amamos o Senhor, beijamos o Senhor com a mesma boca que vamos traí-lo, como Judas. Entregamos o Senhor ao abandono e ainda não reconhecemos que somos nós que fazemos isso. O grande santo do século XX, o Padre Pio, Santo Padre Pio, em um momento em que ele lamentava, porque já naquela época, antes de 68, as pessoas já não eram mais tão fiéis, as pessoas já não eram mais respeitosas com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Jesus aparece no quarto, naquele quarto onde Padre Pio
tantas vezes mal dormiu por causa das dores e sofrimentos, Jesus aparece ao Padre Pio e diz: eu sofro. Não pense que o meu sofrimento acabou na cruz e na ressurreição. Este mesmo sofrimento continua até o final dos tempos. E Jesus falando de nós, sacerdotes, daqueles sacerdotes que não são fiéis, daqueles sacerdotes que instrumentalizam o Senhor e a Igreja, daqueles sacerdotes que esquecem das suas promessas, Jesus diz: bando de açougueiros, bando de carniceiros, rasgam e picam e matam-me de novo. E falando dos fiéis que não são tão fiéis, Jesus diz: estes também, novamente, me chicoteiam, me coroam de espinhos e me jogam à força na cruz. E eu estarei neste sofrimento até o final dos tempos. É aqui o momento de recordar que o sofrimento do Senhor não é um masoquismo, não é um gostar de sofrer, é saber que o seu sofrimento tem este único papel, o papel redentor, de apagar nossos pecados, abrir o céu para nós, dar-nos a possibilidade de voltar para Ele e chegarmos ao Pai. E nós novamente abandonamos o Senhor, e nós novamente fazemos pouco caso daquela ceia que Ele mandou repetir até o final dos tempos, até a vinda dEle. E nós novamente colocamos o maldito eu na frente e sobre Cristo. E há aqueles ainda endemoniados na igreja que dizem: faz o que tu quiseres, o importante é ser feliz. Feliz? Há gente verdadeiramente feliz quando apoia a sua salvação nas coisas deste mundo? Ou antes se deveria dizer: é um louco, uma louca, um insensato, um imbecil que não ama o Senhor, vendo o sacrifício do Senhor, vendo que Ele veio por amor a nós, como não amá-lo? Como não amá-lo? Como ainda ficar nesta lorota, nessa conversa fiada de que Jesus é mais um mestre que nos deu um exemplo? Ele não é mais um mestre que deu-nos um exemplo. Ele é o único mestre, o único caminho, a única vida. Ele mesmo assim o disse. Quando Jesus morre na cruz, diz o evangelista, o véu que cobria o templo, o santo dos santos, o lugar sagrado, onde simbolizava a presença de Deus, este véu se rasga ao meio para dizer: esta aliança acabou. Este tempo do templo acabou. Agora é um novo templo. O templo é o corpo de Cristo. Agora acabou o antigo templo. Agora acabou as antigas práticas. Agora acabou a religião do faz de conta. Tudo isso aconteceu quando o véu do templo se rasgou. Nós devemos pedir ao Senhor a graça de sair deste tempo, porque ainda há cristãos vivendo neste tempo e ainda não se perceberam, ainda não se deram conta, ainda estão achando que a religião se refere unicamente a práticas externas, quando ela é práticas externas e internas juntos, sem o qual não há verdadeira religião, sem a qual não há verdadeiro seguimento do Senhor. Este Senhor disse que este templo do seu corpo seria destruído e em 3 dias seria ressuscitado. Este Senhor que disse: eu sou o Messias, tu assim o dizes.
este Senhor que recebe todas as acusações contra si, este Senhor que no alto da cruz é reconhecido por quem? Pelas mulheres que o acompanhavam, incluindo a Virgem Santíssima, e pelo discípulo que ele mais amava, João, o mais jovem, o mais puro. Este estava ali ao lado da cruz, apoiando, sustentando a mãe do Senhor. Este, junto com a Virgem Maria, desceu o corpo da cruz. Este foi o primeiro a se redimir de também ter saído correndo quando o Senhor foi preso. Assim como João, nós queremos estar ao lado da Virgem Maria, ela que recolheu o corpo, recebeu o corpo de seu filho da cruz, também é capaz de sustentar a igreja. O Senhor diz que a igreja é sua esposa e ao mesmo tempo o seu corpo. Nós, portanto, somos os membros deste corpo. E neste corpo tantas vezes vemos membros enfermos. A Virgem Mãe Santíssima nos acolhe a todos. E nós queremos também, descidos da cruz, como este corpo do Senhor, confiar naqueles braços. Aqueles mesmos braços que embalaram o menino, foram os mesmos braços que embalaram o corpo morto de seu filho. Foram os mesmos braços que no domingo da ressurreição devem ter recebido o mais belo abraço de uma mãe que esperava a ressurreição do filho. É nestes braços que nós queremos nos colocar como o corpo de Cristo, ser sustentados por esta mãe. Iniciamos, pois, neste domingo a Semana Santa, esta semana de rememoração, relembrança de tudo aquilo que aconteceu com o Senhor. Nós não apenas recordamos, nós fazemos presente. Assim como na Santa Missa, nós não recordamos, nós fazemos presente, acontece de novo. E então nós queremos já agora nos colocarmos nos braços da Virgem Santíssima, para que ela nos ajude, que ela nos conduza pelo caminho da Via Crucis, pelo caminho do carregar a cruz, que ela nos conduza pelo caminho da subida do Calvário, que ela nos conduza também como mãe, quando nos descer da cruz com seu filho, que ela obtenha de nós a purificação de nossos atos, de nossas falhas, dos nossos pecados, rogando a seu filho, que ela consiga para nós esta graça de sermos filhos obedientes, sermos verdadeiro corpo do Senhor, e que de modo especial, como sempre rezamos, que ela rogue por nós agora e na hora da nossa morte, mas que ela rogue agora e na hora da morte também de todos aqueles nossos irmãos que dão escândalos, de todos aqueles nossos irmãos que traem o Senhor, para que eles também sejam colocados nos braços desta terna e amável mãe que educou Jesus e o conduziu como homem perfeito, formado até a cruz, sem que ele fugisse do sacrifício, para que nós também não fujamos do sacrifício, para que nós também não fujamos do sofrimento. Tudo isso queremos pedir à mãe. Ela foi nos dada lá na cruz como nossa mãe. Ela consegue isto para nós. Ela obtém isto para nós. Porém, queremos dizer: mãe, confiamos nos teus braços, para que nos desça da cruz também, para que nos ajude a sermos sepultados com Cristo, para com Ele ressuscitarmos. Que assim o Senhor ouça nossas preces que fazemos pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.